Senhor, o Senhor conhece os nossos corações, conhece as nossas limitações, e nós queremos proclamar, Senhor, liberdade do Teu Santo Espírito entre nós. Fale conosco nessa noite, Pai, que de modo algum a gente saia daqui do jeito que entramos, mas sejamos transformados pela Tua graça e misericórdia, Pai. Nós oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém? Dizem que certo dia um grupo de mulheres estudava o livro de Malaquias, quando ao lerem o capítulo 3, que aborda da vinda do Senhor Jesus, se depararam com os versos 2 e 3, que diz assim: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como potassa dos lavadeiros, acertar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Esses versos, na realidade, deixaram intrigadas as mulheres, pois elas não conseguiam entender o seu significado quanto ao caráter de Deus. Uma delas, porém, se ofereceu para tentar descobrir como se realizava o processo de refinamento da prata, até a próxima reunião. Entrou em contato com o ourives e marcou um horário com ele. Não disse o motivo da sua curiosidade, mas ainda assim conseguiu convencê-lo a deixá-la presenciar o seu trabalho com a prata. O homem colocou um pedaço de metal sobre o fogo, o aqueceu, explicou que no processo de refinamento devia se manter a prata no meio do fogo, onde as chamas eram mais quentes, de forma a queimar todas as impurezas. Ela perguntou se era verdade que ele tinha que sentar-se em frente ao fogo enquanto a prata estivesse sendo refinada. O ourives respondeu que sim, pois tinha que ficar olhando o tempo todo para a prata para evitar que ela fosse destruída pelo fogo. A mulher então perguntou: mas como você sabe quando a prata já está purificada? Ah, é fácil, respondeu o ourives, quando eu vejo a minha imagem nela. Meus queridos, a Bíblia diz que Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança, está lá em Gênesis 1, 26, e que o Espírito Santo nos transforma, que nós pareçamos com Cristo. Ou seja, grande objetivo é sermos transformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus, e devemos buscar essa transformação pelo agir do Espírito Santo em nós. Mas quais são as etapas dessa transformação? O que se espera? Quais os riscos incluídos nisso? Pensando sobre isso, o Senhor me levou a refletir sobre um assunto de suma importância, que eu compartilhei recentemente com os homens do Café com Fé. Eu diria que um assunto de absoluta primazia. Abram suas Bíblias em Hebreus 12, 14. Hoje nós vamos passear em alguns textos. Hebreus 12, 14, só esse verso. Diz assim a palavra do Senhor: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O que a Bíblia está falando textualmente aqui é que sem santificação ninguém verá a Deus. Ora, sabemos que santificação ela implica num processo, etapas de aperfeiçoamento. Vejam aquilo que está em 2 Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Pois bem, a conversão trata-se da santificação inicial, mas a santificação inicial ela não é completa.
pois senão não haveria necessidade de aperfeiçoamento. Concordam comigo? Como acabamos de ver apontado, ou seja, existe aquilo que chamamos de santificação progressiva, que somente será tida como acabada por ocasião da glorificação em Cristo Jesus. Isso nos mostra que Hebreus 12:14 está nos falando que não basta a santificação inicial, há um processo que precisa ser seguido, há o caminho. Inclusive a igreja primitiva era conhecida como o caminho. Mas isso implica em a gente fazer algumas perguntas nessa noite. Qual o valor da nossa santidade? Ora, pensem comigo, se Deus é o nosso maior valor, e sem santificação não podemos desfrutar da sua presença, passamos a ter ideia do valor da santidade. Isso nos mostra que santidade é um assunto sério. Santidade não é um assunto secundário da Bíblia, ou seja, não trata de um assunto sem importância. Veja aquilo que resta apontado em Efésios capítulo 1, verso 4. Diz assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Há muitos anos atrás, quando eu morava no ABC Paulista, morava na capital, daí passei um tempo no ABC Paulista, e lá tinha um vizinho que morava perto de mim, que trabalhava numa indústria de automóveis. Na verdade, trabalhava com peças. E ele perdeu o dedinho mindinho, parte do dedinho, tá? E ele foi aposentado, porque ele perdeu parte do dedo. Não é quem vocês estão pensando, não. É um vizinho meu, perdeu parte do dedinho, tá? Foi aposentado, tá bom? E ele recebeu uma indenização alta, de modo que naquela época, aposentou, e com aquela indenização ele conseguiu comprar as casas vizinhas, tudo tal, e eu conheço essa história. Agora, a pergunta é o seguinte, você venderia a ponta do seu dedinho por $1 milhão? A gente acha absurdo, uma pergunta dessa, para muitos. E o dedo inteiro por $10 milhões? E se eu oferecesse $100 milhões pela tua mão? Isso eu estou ilustrando só para vocês terem ideia do que nós vamos falar e da profundidade. A questão é, quanto vale a santidade de Deus para você? A santidade diante disso. Só para vocês terem ideia da seriedade do assunto, olhem aquilo que Jesus nos aponta em Mateus capítulo 5, verso 29 e 30. Olhe só. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a tua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele para o inferno. Agora, veja o que o apóstolo Paulo diz assim em Hebreus 12:4, olha só. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. O que Paulo estava querendo dizer aqui no livro de Hebreus? Ora, o significado de resistir até o ponto de derramar o próprio sangue aqui é como o custo da vida. E no caso, precisamos entender, preservar a santidade é batalhar contra o pecado a ponto de derramar sangue. O sentido ele é muito forte, o sentido original. A palavra nos aponta em Isaías 59:2 que nossa maldade nos separa de Deus. Os nossos pecados fazem com que Ele esconda o seu rosto e não ouça inclusive as nossas orações. Em João 14:21, Jesus diz que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Amados, pensem comigo,
Se a santidade ela é tão importante e ela possui um alto valor, nós devemos não só buscá-la, mas também protegê-la, pois ninguém que tem algo de valor deixa sem proteção. Aquilo que vale a gente guarda, a gente protege. Eu particularmente gosto muito de um versículo que está em Eclesiastes capítulo 10, que nos faz pensar seriamente a respeito desse assunto, do guardar a santidade. Lá está escrito assim, Eclesiastes 10, verso 1: assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. O que o texto está dizendo é que um pouco de coisa ruim pesa mais do que muitas coisas boas. Esse é algo que muitas vezes nos acontece. Vocês já perceberam que você pode acertar o quanto quiser, se você errar, primeiro erro, parece que se destaca. Se você fizer uma experiência aqui, destacar uma pessoa que seja, e pedir para que todos gravem e marquem ali 10 qualidades maravilhosas dessas pessoas, e essas pessoas vão escrever essas 10 qualidades. Se eu pedir com relação a essa mesma pessoa, para nós gravarmos e escrevermos 10 coisas ruins, 10 defeitos, as pessoas vão pensar e vão escrever. Vamos guardar esse papel e no dia seguinte eu vou perguntar: o que vocês escreveram? Vocês vão ver que vai vir na mente facilmente os 10 defeitos. As 10 qualidades, elas são mais complicadas, sabe? Ou seja, uma pessoa pode ser 100% de aproveitamento nos pênaltis, por exemplo, um ótimo cobrador, 100 pênalti, 100 gol, mas naquela final, na disputa de pênalti, o camarada erra. Como é que ele vai ser reconhecido e conhecido, gente? Pelo erro. Moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, ou a mosca morta compromete um unguento do perfumador. Qual o significado dessa afirmativa? Primeiro a gente tem que entender como o perfume era produzido. Naquela época a gente tem que convir que não havia química moderna tal qual hoje, então não existia fixadores, não existia aquela técnica apurada como existe hoje. Na época da afirmativa bíblica, o perfume era elaborado a partir do extrato da flor, ou o extrato da fruta, ou da planta, da substância, e óleo, que lhe fixava e lhe conservava. Aí eu tenho que trazer uma análise, inclusive para uma certa tipologia bíblica, para a gente entender e fazer o contexto e amarro com o pecado e com santidade. O óleo na Bíblia, quando falamos em tipologia, está relacionado com a figura da unção do Espírito Santo. Já o perfume está associado a bom testemunho. Ora, se a mosca cair no frasco do perfumador, o odor desse inseto mudaria o odor do perfume, lhe retiraria uma característica que chama-se pureza. E quando o autor estava falando aqui do inseto, para a gente tentar fixar e ter uma ideia bem clara, aqui é conhecido, vocês conhecem aquele insetozinho chamado Maria Fedida? Já ouviram falar? Aquilo quando morre fica um cheiro horrível, né? Já pensou você misturar aquilo lá e bater com o teu perfume para usar no dia a dia? Você já imaginou? O sentido é esse. Veja, meus amados, quando falamos em tipologia, as moscas estão relacionadas com impureza. Normalmente está associada ao lixo, estão relacionadas ao corpo em decomposição, à putrefação. Satanás é chamado em algumas passagens bíblicas como os Beuzebu, senhor das moscas. Interessante, né?
Ora, quando falamos de moscas anulando o efeito da unção do óleo, do bom testemunho do perfume, nós devemos questionar o porquê que as moscas caíram no unguento do perfumador. As moscas só caíram no perfume porque ele estava desprotegido, ele estava destampado. Ora, se o perfumista sabe que o perfume é algo trabalhoso de fazer, leva tempo, tem alto valor, é custoso, a pergunta é: por que não proteger o perfume? Por que não guardar o perfume? Amados, a verdade é que pequenas impurezas podem comprometer a unção de Deus. A pergunta é: onde está localizado o problema então? Eu acredito que o grande problema está muitas vezes na exposição exagerada ao perigo de contaminação, exposição a impurezas, exposição a coisas que até em si, isoladamente, não são pecado, mas trazem um grande potencial de contaminação. Como assim? Eu vou tentar explicar. Em primeiro lugar, é preciso entender que pecado é diferente de impureza. No Antigo Testamento, quando a gente falava de pecado, a gente tratava o pecado com um sacrifício. Vocês já ouviram a expressão de bode expiatório? Expiação pelo pecado. É algo que pagava o preço do pecado no teu lugar, tá? Então, no Velho Testamento, pecado você tratava com um sacrifício. Agora, a impureza já tratava diferente, tratava com banho, tratava com purificação. Agora, entendam, só para vocês verem, o impuro não poderia entrar no santuário cultural a Deus, pelo que, ainda que não estejamos falando em pecado, nós estamos falando de impurezas que prejudicam o acesso à presença de Deus. Sabe de uma coisa? Assim, o problema é que ficamos muito tempo discutindo o que é e o que não é pecado. Isto para estabelecer os nossos próprios limites, e negociamos, e muitas vezes eu acho que a gente até trapaceia e brinca, sabe, com o perigo. É o exemplo do camarada que brinca muitas vezes na beira do penhasco. Se você imaginasse essa mesa aqui como o terreno seguro, todos os lugares você está no centro da vontade do Senhor. Agora, no centro da vontade do Senhor, essa pilha aqui no centro é o lugar mais seguro. Mas a gente fica tentando explorar os limites. Até onde eu posso ir que não é pecado? Até onde o Senhor permite que não é pecado? Até onde? Até onde? E é isso que acontece, sabe? Essa zona da beirada, em que a gente fica determinando o que é pecado e o que não é pecado, é uma zona quase que um limbo, e ali é que está o perigo da contaminação. A verdade é que as pessoas se expõem a condições que, mesmo que não sejam pecado, podem significar contaminação. Vou tentar explicar com algo que eu ouvi há muito tempo atrás. Por exemplo, música secular. Não há discriminação nenhuma que aponta ela como pecado, taxativamente na Bíblia. Agora, se nós olharmos algumas canções seculares, nós podemos estar acessando coisas que contaminam a nossa vida e a nossa família. Vocês já perceberam algumas letras de algumas músicas secular? Vocês já foram em alguma escolinha dos nossos filhos, sabe? Que estão dançando na festa junina. Vocês já ouviram cantando e dançando funk? Ou cantando algumas letras do sertanejo universitário, que começam expressões tipo roça em mim, sabe? Essas coisas que estão na modinha, sabe? Os nossos filhos estão cantando e estão dançando.
É acesso claro para contaminação, sabe? Algumas letras são contaminadas. O pai do Cassiano, quando fala em alimento, em comida, ele diz que o veneno muitas vezes está na dose, sabe? Lá em Cantares, capítulo 2, verso 15, lá fala, por exemplo, das raposinhas que afetam a vinha. Não é raposos, são raposinhas. Veja, quando olharmos o exemplo bíblico e o risco de uma só mosca no unguento do perfumador, percebemos facilmente na questão o perigo está na contaminação pela mistura. O odor da mosca, do inseto, se mistura com o odor da fragrância, lhe retirando a pureza, estragando o perfume. Acontece, meus queridos, que no Velho Testamento o Senhor sempre foi absolutamente claro quanto ao pecado de se misturar. Misturar significa se combinar ou fundir-se em uma massa, de modo que as características individuais desapareçam. É a mescla de dois elementos fazendo com que percam a sua singularidade, a sua individualidade, e assumam um caráter novo e particular. Isso não descreve exatamente o que está ocorrendo hoje em dia. Acompanhem comigo o raciocínio. O povo de Deus deseja muitas vezes se fundir, se mesclar, e rapidamente perde o caráter de um povo único, especial, separado, perde o caráter de Deus e assume o caráter do mundo. Quer ver uma coisa? Parênteses aqui. Antigamente era muito mais fácil identificar uma mulher crente do que é hoje em dia. Nós olhávamos e víamos claramente que se tratava de uma crente em Jesus pelo seu jeito de vestir. Hoje, infelizmente, está se tornando impossível essa distinção. Basta a gente ver como algumas mulheres se vestem, mesmo dizendo crentes, frequentando a igreja nos cultos de domingo, se vestem, por exemplo, para ir para as academias. Topzinhos, legs ultra apretados, sabe, umas coisas assim que fala assim, não fecha. Eu vejo como algumas vêm ao templo e até parece que estão indo para uma balada. Sainhas curtíssimas, blusas tremendamente decotadas. Você poderia me dizer assim: roupa não define o caráter de ninguém. E é verdade, roupa não define caráter, mas o caráter é que define a roupa. Roupa não define caráter, mas caráter define roupa. Amados, preste atenção. Desde o início, Deus escolheu revelar a sua presença só através de um povo especial e separado. Ele escolheu revelar-se através de Israel, se eles quisessem evitar o pecado da mistura. Olha aquilo que está em Deuteronômio 7,6: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Entendam, Moisés sabia que só havia uma coisa que tornava especial eles, diferentes de todos os outros povos da terra. Não era porque tinham valor em si, ou eram santos, era a presença de Deus revelada em seu meio. Somente eles possuíam a real presença do Deus Todo-Poderoso. Em Êxodo 33, 14 e 16, está lá dizendo assim: respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, e o teu povo de todos os povos da terra? Querido, querida,
O povo de Deus é especial. O povo de Deus é diferente devido à efetiva presença do Senhor no seu meio. Sem a presença do Senhor, nós somos mais um. Não somos diferente em nada, sabe? Remova a presença e não há diferença do resto do mundo. Somos especiais, diferentes, somente quando a presença de Cristo está em plena revelação no nosso meio. Deus, lá no passado, avisou a Israel de que qualquer mistura com o mundo o levaria a retirar a sua presença, e ele os rejeitaria como canal especial de revelação. Israel foi ordenado a tratar sem misericórdia o espírito ímpio e pagão do seu povo. Olha como é que está em Deuteronômio 7, 2, 4. E o Senhor, o teu Deus, as tiver dado diante de ti para ferir totalmente, as destruíres, não farás com eles aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações, não darás tuas filhas e teus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Pouco tempo depois, Moisés já morto, Josué fala de uma forma bem clara a respeito do perigo da mistura. Josué 23:13 diz assim: sabeis certamente que o Senhor, nosso Deus, não expulsará mais essas nações de nossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas largas, e espinha os vossos olhos, até que pereçais nessa boa terra, e que o Deus, o Senhor, vosso Deus. Gente, meus queridos, o que eu estou abordando esse assunto hoje? Por quê? Porque definitivamente os avisos de Josué ainda são mais necessários nos dias de hoje, mas muitos mais necessários. Eu acredito plenamente que isso explica muito caso de dor, de sofrimento. O texto diz assim: aflições e espinhos que se alastram enormemente, causados pela afinidade com o mundo, resultado direto do pecado de se misturar, sabe? Israel no passado, ele amava se misturar. O povo de Deus estava determinado a remover tudo o que tornava diferente do resto do mundo. Desprezavam a ideia de serem separados. Então, rejeitaram os mandamentos de Deus para serem separados e especiais para Ele, e pecaram, e se tornaram, sabe, como os ímpios. Começaram a fundir imagens, adoraram deuses estranhos, pelo que o Senhor os rejeitou. 2 Reis 17:20 diz assim: pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel, e os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Entendam, se a gente pensar bem, não havia nenhuma necessidade do povo de Israel fazer uma terapia, ou fazer algum aconselhamento espiritual, sabe, ou consultar profetas, para descobrir o porquê estavam incomodados e cheios de desespero. Eles sabiam bem o que havia acontecido. A presença do Senhor havia deixado eles. Você poderia perguntar assim, sabe, de certa forma não houve falta de misericórdia de Deus, não? Não. Por várias vezes o Senhor fez advertência ao povo. Se nós olharmos Isaías 65:2 diz assim: estendi a mão todo dia, e o povo rebelde que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. A verdade é que Israel havia se misturado, havia abandonado o Senhor, se afastado do Senhor. Então Deus escondeu dele o seu rosto, rejeitou o seu novo caráter e retirou a sua presença. Agora, você poderia estar pensando aí agora: pregador, isso é coisa do Velho Testamento.
No Novo Testamento já não é assim. Será? Engano seu. O Novo Testamento é ainda mais severo em condenar o pecado de se misturar. Não há nada no Velho Testamento que se compare às palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 e 18. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Em outra tradução diz assim, não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Verso 15, como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois não somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse: eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles e ele será o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles, não toquem nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês, eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Novo Testamento. Jesus, falando aos seus discípulos verdadeiros, disse: eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. É aquilo que está lá em João 17,16. Vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Ele nos escolheu e o mundo nos odeia. Você entende realmente o que o Senhor Jesus está falando aqui? Ele está falando assim, eu coloquei uma diferença entre vocês e o mundo. Eles vão odiar vocês por causa justamente disso, dessa diferença que eu coloquei. Observem o que Tiago, irmão de Jesus, escreve em Tiago capítulo 4, verso 4. Quando ele fala aqueles que se misturam como o mundo, ele diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu acredito que as pessoas estão gastando muito pouco tempo com as coisas de Deus, pelo que está sobrando tempo para as coisas do diabo. Você já fez conta de quanto tempo você passa por dia rodando o teu celular, buscando Instagram? Você já tentou cronometrar o tempo que você fica rodando o celular, buscando coisas, e no final não tem tempo? Por exemplo, não tem tempo para vir no estudo bíblico domingo de manhã, não tem tempo para isso, para aquilo outro, mas acha tempo para algumas coisas. Diz que certa feita, um grupo de seminaristas foi fazer uma prova com uma única questão. A questão era assim: fale sobre Deus e sobre o diabo. Foi dado 60 minutos para eles responderem. Um deles pegou uma folha e começou a escrever sobre Deus. Ele dissertou sobre as maravilhas de Deus, sobre a obra, sobre o Filho de Deus, sobre a salvação, e o fez de maneira tão apaixonada que, não atentando o relógio, passou-se 59 minutos, quando de repente o professor alertou que faltava, só resta 1 minuto. Daí então o jovem escreveu no rodapé da página: eu fiquei tão envolvido com Deus que não tive tempo para Satanás. Apesar de não ter cumprido o que lhe foi solicitado, a dissertação foi considerada a melhor de todas. Quando a gente se ocupa com Deus, a gente não tem tempo para o diabo, sabe? A gente não tem tempo para o diabo. Queridos, nesses últimos dias, os amigos, os inimigos de Deus serão determinados segundo estejam ou não se misturando ou separados. Eu sei que você poderia invocar a palavra de Jesus para, digamos, justificar em sua mente a mistura.
Afinal, Jesus orou: não peço que os tire do mundo, mas sim que os guarde do mal. Pô, esse pregador está falando para a gente sair do mundo. Mas daí eu te pergunto: quem que você está evangelizando na balada? Dá um nome. Quem que você está evangelizando no boteco? Dá um nome para mim, sabe? Eu já falei aqui e vou repetir: amizade verdadeira, aquilo que a gente busca, a gente quer, que vale a pena, são aquelas com pessoas que te levam para perto de Deus. Teu amigo te leva para perto de Deus? Você está levando o teu amigo para perto de Deus? Se a resposta para ambas perguntas forem negativas, cai fora. Está misturando. Teu amigo tem que te levar para perto de Deus. Agora, se esse teu amigo, que se aponta como amigo, não te leva para perto de Deus, o único jeito de você ficar com ele é se você levar ele para Deus. Senão não tem jeito, sabe? Conta-se que o caso de um saltimbanco que trabalhava em uma jiboia, e essa jiboia abraçava ele, apertava e depois soltava. Uma noite, numa apresentação, ele percebeu que o réptil começou a apertar mais do que o comum, e foi apertando, e ele começou a gritar por socorro, mas no circo, todo mundo pensou que aquilo fazia parte do show, e ninguém deu atenção, até que o homem morreu esmagado, sabe, exprimido pelo réptil. Ouviu-se depois alguém dizer, ao abandonar o circo: não importa o quanto se conheça esse animal, cobra sempre é cobra. Não importa quanto se conheça o pecado, ou se pensa que é capaz de domá-lo, pecado é sempre pecado, ele mata, sabe? Existem muitas coisas que não são definidas como pecado em si, mas podem contaminar, podem te afastar de Deus. O inferno tem agido nessa seara de contaminação, sabe? A gente não percebe, mas está na letra da música. A gente não percebe, mas está nas vestes. A gente não percebe, mas está no ambiente. A gente não percebe, você entendeu? Mas é a mosca que cai no perfume e contamina o perfume inteiro. E a gente vai assim negociando, sabe? Por isso eu queria que nós pensássemos sobre isso, pensássemos de uma forma bem clara. Qual o valor da santidade para você? Você entende que misturar-se é pecado? Eu não estou falando para a gente viver excluído do mundo, gente, não é isso. Não saiu isso dos meus lábios. Inclusive nós devemos ser sal e luz aonde formos e fazermos diferença no mundo. Eu estou falando que o seguinte: para ser sal e luz você tem que ser diferente, porque se você for lá e continuar fazendo o que eles fazem, você não é sal e nem luz, você simplesmente se contaminou. Simplesmente assim, sabe? Vamos orar. Senhor, nós te somos gratos, Pai, pelo teu senhorio. Reconhecemos ele em nossa vida e te pedimos, Senhor, meu Pai, que teu Santo Espírito trabalhe profundamente em nós, Senhor. Pai querido, Pai amado, a gente tem visto inclusive igrejas que estão sendo contaminadas, Pai. Pai querido, Pai amado, quando a gente ouve igrejas que têm assentos VIP, ingressos para entrar, sabe? Quando a gente vê tanta coisa que não faz sentido, isso é coisa do mundo, não é coisa nossa. O teu povo é separado, Pai. Pai querido, Pai amado, Senhor, as nossas moças, as nossas mulheres, Pai,
Podem ir na praia sim. Mas pai, fio dental. Podem ir na academia sim. Mas pai, Senhor, meu Deus, faça com que a gente entenda claramente, Senhor, que nós somos um povo separado, que a gente não negocie com isso, Senhor. Pai querido, Pai amado, nós não queremos ser chacota, Senhor, chacota de um povo que perdeu o bom perfume de Cristo por causa da mosca, Beelzebu. Senhor, Senhor da mosca, Pai, faz isso, Senhor, nos auxilia, traga, Senhor, meu Pai, essa consciência e nos transforma, por misericórdia, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, amém?